Muito bom dia para você que está na tela da Band. O Band Negócios está chegando para falar um pouco mais sobre a economia da região metropolitana de Campinas, de todo o Brasil, nesse final de semana, para a gente conhecer um pouco mais também sobre mais um personagem importante para a nossa região. Nosso convidado de hoje no Band Negócios, conosco aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, é o Emílio Martins, presidente do RECAP, o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Emílio, muito obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer recebê-lo aqui no Band Negócios. Prazer é todo meu, prazer Heitor, prazer Rodolfo, estar aqui com vocês nessa emissora tão pujante aqui na região. E conosco também, aqui nos estúdios do Band Negócios, o Rodolfo Neves. Bom dia para você, Rodolfo. Bom dia, Heitor. Emílio, obrigado pela presença. Vamos conversar bastante hoje. Acho que a gente tem uma pauta extensa aí de assuntos. O RECAP tem uma campanha para que o consumidor fique literalmente de olho no combustível para fugir de uma bomba. E a bomba que a gente está dizendo pode ser o combustível adulterado, pode ser o combustível que a gente abastece 1 litro, mas não entra 1 litro no tanque do motor. Como lidar com tantos problemas num setor que é fundamental para a nossa economia dos postos de combustíveis e quais são hoje as principais fraudes que o consumidor deve ficar atento, Emílio? Vamos lá, fiz uma pergunta extensa aí. Vamos lá. Sinal de que tem muita fraude. O mercado de combustíveis nunca viveu um momento como o atual. Nunca. Nós estamos vivendo um momento único em termos de fraudes. Você sabe que combustível é um dos poucos produtos, se não for o único, que o consumidor compra sem ver, sem tocar. E isso é um grande problema para a gente. Porque para muitos consumidores, o combustível é tudo igual. E não é. A gente sabe que não é. Há exatamente 22 anos atrás, nós fizemos uma campanha muito parecida com essa que nós estamos fazendo agora. Contra o combustível adulterado e contra a sonegação de impostos. Mas antigamente, a sonegação estava restrita ao etanol, que antigamente a gente chamava de álcool. Era aquela distribuidora que tinha uma liminar, ganhava uma liminar para não pagar o ICMS, e arregimentava ali uma série de donos de postos de gasolina e começavam a vender um produto sem imposto. A adulteração estava restrita à água no álcool e um pouquinho mais de álcool na gasolina. Hoje não. Hoje a sonegação e a fraude chegam de navio no Brasil. As corporações são outras. Que saudade que eu tenho daquele tempo. Aquele tempo que a gente até conhecia o fraudador. Era aquele revendedor ou aqueles revendedores que se juntavam com aquela distribuidora desonesta, jogavam a toalha porque estavam quebrados. Hoje não. Hoje essas corporações que trabalham adulterando, sonegando e cometendo fraude volumétrica, que são as 3 fraudes principais que eu vou falar aqui para vocês agora, eles estão verticalizados. Eles estão do poço ao posto. Eles estão da produção, da distribuição, armazenagem, transporte e revenda. Está muito difícil a situação. E a adulteração, que antes era solvente, que a gente sempre ouviu esse termo, né, solvente de borracha. Na realidade eram solventes que usados na indústria química, que acabavam nos postos de gasolina. Hoje deu espaço para o metanol, que é um produto tóxico, cancerígeno, altamente prejudicial à saúde, ao veículo e que é importado. Ele é utilizado no Brasil em larga escala na indústria de produção de biodiesel. E ele, nesse caminho entre a importação e a indústria de biodiesel, ele é desviado e ele acaba no tanque dos postos de gasolina e dos consumidores. E aí a gente pode falar um pouquinho sobre isso, que já tem aqui na região 22 casos de óbitos de moradores de rua por ingestão de metanol adquiridos em postos de gasolina. Depois a gente pode falar sobre isso aí. Então, basicamente, reeditamos a campanha, um basta contra as fraudes, fique longe dessa bomba.
que na realidade tem 2 grandes objetivos. O primeiro deles é informar adequadamente a opinião pública. Esses profissionais como vocês, que todo dia aqui estão atrás dos microfones, levando informação, levando a boa informação para as pessoas. Então, a nossa campanha visa trazer informações para vocês, para a opinião pública, de como funciona realmente o mercado de combustíveis. Ok? E a segunda mensagem, vamos dizer assim, o segundo objetivo, o grande objetivo da campanha, é alertar o consumidor de como ele é atraído, como ele é enganado e a que prejuízos e riscos ele está submetido quando ele decide abastecer o seu carro. Então, esses são os 2 motes da campanha e nós estamos aí fazendo essa campanha com bastante resultado. A gente está recebendo bastante mensagens e abrindo muitos espaços. É sinal que o assunto é interessante e merece a atenção de todos. Emílio, o consumidor é um dos grandes quem é prejudicados nessa história. Como é que o consumidor consegue se proteger? Como é que ele consegue ficar atento a esse tipo de fraude e evitar? Olha, durante muitos anos, os sindicatos, todos os órgãos que representam essa classe revendedora foram assim, vamos dizer assim, meio massacrados toda vez que a gente fala de preço. Poxa, sindicato não pode falar de preço, sindicato não pode fazer pesquisa de preço, sindicato não pode dar informação sobre preço. E realmente, nós não podemos fazer nenhuma apologia sobre preço. Mas nós não podemos deixar de falar do principal mote, do principal isca que essas quadrilhas, essas organizações usam para atrair o consumidor, que é o preço baixo. Então, está correto eu falar aqui que quem vende gasolina cara vende qualidade e quem vende ao contrário? Não posso falar isso. Eu jamais farei isso. Eu vou tratar o assunto com responsabilidade. Mas eu posso garantir para o consumidor, ele é atraído pelo preço porque esse produto precisa girar rápido no tanque dessas pessoas, dessas empresas que trabalham de forma irregular, irresponsável e criminosa. O que acontece com o preço? Existe uma faixa de preço. Se você olhar em qualquer cidade, qualquer região, você olha, os postos variam ali alguns centavos da diferença de preço, mesmo porque nós vendemos uma commodity. Mas quando você se deparar, o consumidor se deparar com uma pichincha, um preço de 70 centavos, 80 centavos, R$1 de diferença, ele tem que tomar cuidado. Porque ele pode estar ali diante de 1, 2 ou mais fraudes. Isso, eu falo com a maior tranquilidade do mundo, que a própria Agência Nacional do Petróleo, em função até da escassez de mão de obra de funcionários para fiscalizar, ela usa a pesquisa de preço dela para orientar a fiscalização, onde ela tem um sistema de pesquisa de preço no Brasil inteiro, que ela acaba dirigindo as pesquisas, na boa parte das vezes, em regiões onde o preço tem uma variação muito grande, porque pode estar ali a assertividade na fiscalização. Importante deixar claro que promoção é uma coisa e preço completamente fora da realidade é outra, né, Emílio? Eu não posso ter um negócio que tem 3 tipos de produto e está eternamente em promoção. Uma coisa é você ir no supermercado e lá tem lá o leite a preço de custo. Tem lá um pão a preço de custo. Mas lá tem 20 mil itens, 30 mil itens. Você não pode ir numa empresa que está eternamente em promoção. Isso não existe. E hoje, olha só, uma das reclamações recorrentes do sindicato. Nós representamos empresas, postos de gasolina, o sindicato patronal. O camarada chega lá, tem uma determinada bandeira, e não pense vocês hoje que essas pessoas que estão fraudando no mercado estão sem marca, não. Hoje, quem vê cara não vê coração. Hoje tem quadrilhas instaladas em redes de postos de gasolina no mercado atrás de marca famosa. Porque elas descobriram, na prática, que as distribuidoras, as marcas, demoram muito tempo para conseguir retirar a marca. Por isso que a gente tem falado muito com as distribuidoras. Eu tenho toda a oportunidade que eu tenho, eu falo com as distribuidoras. Cuidem bem daquele revendedor em dificuldade. Porque essa é a porta de entrada para o crime organizado entrar no setor.
O posto está quebrado, está em dificuldade, a distribuidora vai lá, já tira o crédito dele, já coloca ele no departamento jurídico e, de repente, aquele postinho quebrado de uma determinada marca vira um postão na mão de uma pessoa desonesta que usa dessas 3 fraudes para competir no mercado, né? E quem estiver nos acompanhando agora e entender que, opa, o posto onde eu abasteço se encaixa em tudo isso, já tive problemas com o meu carro, qual o caminho para denunciar para as autoridades, Emílio? Bom, primeiro, tirar a nota fiscal, pedir a nota fiscal. Toda vez que você for abastecer, peça a nota fiscal. Pague com o cartão de crédito. Ao pagar com o cartão de crédito, né, que é o meio de pagamento mais recorrente, crédito ou débito, veja se aquele cartão ele é daquele posto mesmo. Importante você ver isso. É um sinal de que pode estar havendo ali alguma irregularidade. Procurar abastecer sempre no mesmo posto, né? Porque às vezes, muitas vezes, o carro dá o problema, não foi com o abastecimento, com o último abastecimento. Às vezes ele pôs o combustível num determinado posto, principalmente aquele consumidor que está sempre atrás de um preço baixo. Esse é a maior vítima do mercado hoje. Aí ele pega e lembra só do último posto que ele abasteceu e vai lá reclamar. Às vezes não é. Às vezes ali é um posto correto, um posto honesto. Então, sempre procure abastecer no mesmo posto. Procure saber se aquele posto tem um dono mesmo. Porque é comum, o que eu vou falar aqui, no nosso mercado, ele é bem comum. Às vezes nem o frentista sabe o nome do dono do posto de gasolina. Sabe quem é o dono. E hoje, postos de gasolina são empresas pequenas, em que pese estar em boas esquinas e tal, mas nós vendemos são empresas de faturamento médio, entendeu? Tá ali, a maioria dos postos de gasolina é de um dono, às vezes 2 donos. Então é importante, o dono está ali, conhecido. É óbvio que tem grandes empresas trabalhando, mas o consumidor precisa ficar atento. Quando ele se deparar, e a última dica, quando ele se deparar com uma pichincha, fuja dela, desconfie, porque não existe hoje no mercado, eu nunca vi tanta diferença de preço, às vezes ultrapassando o dobro da margem normal de um posto de gasolina. O posto de gasolina hoje trabalha com 50 centavos de margem para pagar seus custos, tal. E a gente vê diferenças de margem de R$1, R$1,20, 80 centavos. Isso não existe. Tem alguma irregularidade atrás de um preço desse. Nosso Band Negócios vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente segue falando sobre o mercado dos postos de combustíveis da região de Campinas. Continue com a gente, a pausa é rapidinha e daqui a pouco tem muita informação e a gente vai conhecer um pouco mais também de Emílio Martins, nosso convidado desta edição do Band Negócios. Estamos de volta com o Band Negócios, hoje recebendo Emílio Martins, presidente do RECAP, o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Quantos anos já dono de posto de combustíveis, Emílio? 42. E à frente do RECAP? Bom, é a segunda vez que eu dirijo a entidade, né? Eu dirigi a primeira vez de 95 a 2010, alguns mandatos. Aí me afastei um pouco, mas não saí da atividade, nem saí do meio sindical. Trabalhei na FECombustíveis, que é a nossa federação, e agora retornei em 2022 para mais um mandato. Estamos aí, trabalhando. Tem um pouco de história no setor, né, Rodolfo? Com certeza. 40 anos você viu bastante coisa no meio, surgimento de lojas de conveniência, várias transformações nos postos de combustíveis de 40 anos atrás para agora. Com a chegada dos carros elétricos, dos carros híbridos, como é que o mercado está? Como é que vocês estão se preparando para atender esse novo tipo de demanda também? Existe assim muita discussão, muitas opiniões divergentes, muitas delas convergentes também, sobre a matriz energética, né? É óbvio que desempenhando algum papel, com certeza os postos de gasolina participarão de todas as matrizes energéticas, certamente. Estamos localizados, somos 42 mil postos de gasolina, espalhados nas principais esquinas e rodovias do país inteiro. Certamente, se a matriz energética
se a eletricidade, o carro elétrico, ocupar uma posição de destaque na matriz energética, estaremos lá para atender esse público, com certeza. Com certeza. Mas o mercado é que vai dizer, é muito embrionário ainda, apesar de ter já muitos carros elétricos, mas existe muita discussão em cima disso, né? E a gente está vendo as indústrias também mudarem um pouco os seus planejamentos de longo prazo com relação à previsão de mudança de matriz. Então a gente está aguardando aí para ver como que vai ficar. E você viveu várias épocas com postos de combustíveis, uma explosão no abastecimento com álcool, que depois perde a força, volta a se ter um investimento no etanol. Como é que você vê uma trajetória em que você depende muito também de uma política econômica de preços de combustíveis para ter o seu cliente mais fiel? Como é para um dono de posto não ter todo o controle da cadeia que ele produz, não ter todo o controle de uma política econômica, de um investimento que vocês muitas vezes dependem de políticos de plantão nos seus respectivos cargos? É diferente de um empreendimento de outras áreas, né, Emílio? Bom, você tocou num ponto aí importante. O etanol, se eu não me engano, se não me falha a memória, ele entrou na matriz energética no país em 77, pro álcool, né? Antigamente nós só tínhamos carros gasolina ou álcool, né? E para mim esse combustível, em que pese ainda ter na questão tributária, a gente tem muitos problemas com ele, porque na origem nós temos uma imensidão, uma indústria muito grande pulverizada, ao contrário da gasolina e do diesel, que nós temos a Petrobras com 90% aí da produção nacional e responsável por 70%, 80% do consumo nacional. Isso faz com que a parte tributária, como nós somos tributados na origem, ela seja mais regular, mais transparente. No caso do etanol, ainda existe muita sonegação, né? Até por causa dessa pluralidade de produtores, né? Eu não estou falando que é no produtor, é na cadeia toda. Existe o posto vendendo produto, às vezes, sem imposto, existe as distribuidoras sonegando, comprando sem nota, e existem usinas também facilitando essa operação, vamos dizer assim, irregular. Mas em que pese tudo isso, eu acredito na matriz energética focada no etanol. O Brasil, ele tem vamos dizer assim, uma vocação para o etanol muito grande. Agora, com a entrada no mercado com bastante vigor do etanol de milho, principalmente no Centro-Oeste, hoje praticamente nós não temos entre safra no Brasil. Não tem entre safra no Brasil. Você vê que os preços, eles variam em função da safra, mas muito menos do que antigamente. Antigamente chegava até a faltar, a falta desse produto quase comprometeu o programa do etanol. Então, eu vejo, assim, o empresário brasileiro tranquilo com relação a isso aí. É óbvio, hoje para montar um posto de gasolina é muito dinheiro, o camarada precisa pensar em termos de futuro. Mas eu não acredito, mesmo que a matriz energética amanhã, a eletricidade, o carro elétrico, ele represente um percentual muito grande, ele não vai comprometer a sobrevivência de uma categoria tão pujante, tão importante como a nossa. Então, é o tempo a tempo, né? Mas eu acredito muito na matriz energética etanol. Eu acho que etanol de segunda geração, você veja, nós estamos avançando muito. A indústria brasileira está mostrando muita competência na produção desse combustível e eu acho que o futuro é etanol. O preço do combustível é algo que impacta muito no custo das pessoas, das famílias. E qualquer mudança de preço, isso causa estresse na economia. E sempre quando vem um aumento de preço, vem um repasse, um aumento de dólar, volta-se o tema do autoatendimento para postos de combustível.
Qual que é a tua visão sobre isso? É o caminho para a gente economizar, ter um preço menor no combustível, ou o desemprego que isso vai gerar não vai ser compensado no final das contas? Essa é uma discussão muito antiga no setor. De vez em quando ela aparece, ela ressurge com alguém querendo autoatendimento. Eu acho que no Brasil o autoatendimento ele não vingará. Porque, primeiro, a escassez, problema de social. Né? Nós temos aí, você pode colocar aí perto de 600 mil empregos. Segundo, existe uma legislação específica, essa legislação precisa mudar. E toda vez que se tenta mudar essa legislação, ela acaba não se conseguindo, né? Por variados motivos. E eu entendo que o consumidor brasileiro também é um consumidor diferenciado, diferente. Eu não acredito que aqui no Brasil nós vamos ver o que a gente vê no mercado americano, o mercado que está revertendo. Já o full service está voltando já com mais força. E os postos, eles precisam se adaptar. Se um dia acontecer do mercado virar e o self-service vier, os postos hoje, eles precisam no mínimo dobrar o seu parque de bombas. E eu posso garantir para você que 70% dos postos hoje não tem condição de fazê-lo. Então, e a gente também precisa observar, Rodolfo, o que está acontecendo e as tendências no mercado fora do Brasil. Mercados que eram 100% self-service, sem serviço, né, já estão começando a voltar. É o consumidor que está mudando o seu hábito. Isso só o mercado é que vai dizer. Não, nossa posição é a seguinte: estamos aí, os frentistas existem, a proibição existe e nós estamos aí para cumprir a legislação. Você diz mudança de legislação também com relação à manipulação dos produtos. Existe uma regra específica de um treinamento para os frentistas, algum pagamento por insalubridade, por eles lidarem com material tóxico, inflamável? Isso também teria que ter uma alteração na legislação? Não, no caso, ou não há regra? No caso aqui existe a periculosidade. Periculosidade. Hoje todos os colaboradores, todos os funcionários que trabalham no posto, com algumas exceções, né? Eles recebem 30% de periculosidade no Brasil inteiro. Isso é comum, isso é legislação, é lei. Então tem o piso salarial e tem o 30% de periculosidade. Né? Se discute muito a questão de aposentadoria especial, tudo, mas essa é uma discussão no âmbito da legislação previdenciária. Agora, deixar isso na mão do cliente seria aumentar o risco do próprio proprietário do posto por não ser uma pessoa treinada, né? De lidar com um material inflamável. Tem esse aspecto também, a questão cultural, né? Na minha visão, conhecendo o consumidor brasileiro da forma, assim, do nosso ângulo de visão, nós achamos que isso aí vai demorar bastante. Num sindicato plural como o RECAP, um pouquinho do perfil do empresário que se dispõe a ter posto de gasolina, um perfil dessa pessoa que começou com esse negócio, você está há 40 anos nisso, mas aquele empresário sério, falar um pouquinho sobre o perfil desse empresário, que tipo de... É bem variado, como é que é o dono de posto de combustível? Bom, Rodolfo, eu preciso fazer um registro aqui, a gente fica falando de fraude, para o consumidor, de repente, para o seu ouvinte aqui, o telespectador, puxa vida, que categoria é essa que só tem fraude? Não. O nosso sindicato e todos os sindicatos do Brasil, essa categoria econômica, ela é formada na sua esmagadora maioria por empresários sérios, pequenos e médios empresários que trabalham no varejo. É um varejo como outro qualquer. Só que existe, além da legislação, Código de Defesa do Consumidor, muita a questão do perigo do produto, do ambiente perigoso que existe a Agência Nacional do Petróleo. Nós temos uma agência reguladora, somos um dos poucos segmentos, né, que tem uma agência reguladora que, além da legislação normal, que a relação de consumo entre posto e consumidor, nós ainda temos uma agência reguladora que regula e fiscaliza esse segmento. E, infelizmente, só um parênteses, a agência passando por uma crise de orçamentária muito grande, faz com que
essas fraudes aumentem e o risco de aumentar a fraude no país aumenta. Mas a categoria é formada por pequenos empresários, pequenos e médios empresários, tem grandes redes, né? A concentração ela está acontecendo gradualmente. Mas a maioria são pequenos empresários, como outro qualquer. Você vê um dono de posto de gasolina, às vezes ele está metido num restaurante, está metido tem outra atividade. É um negócio como outro qualquer. É serviço, troca de óleo, loja de conveniência. E é um negócio meio apaixonante, porque o abastecimento é para quem... Eu vejo muita gente, ó, nesses 40 anos que eu tenho de posto, eu vi muita gente falando assim, puxa vida, aposentei, trabalhei a minha vida inteira num determinado... Fui executivo de empresa, vou pegar todas as minhas economias e vou colocar num posto de gasolina, aí eu vou... minha vida tranquila, acabar minha carreira tranquilamente. Em vez de comprar tranquilidade, comprou, levou um furacão para casa. Porque é um negócio difícil de trabalhar, muito especializado. Eu digo para você, uma boa parcela dos postos de gasolina hoje dá prejuízo. São deficitários. Uma parcela imensa é deficitário. Puxa vida, mas por que o posto não fecha? Eu não estou falando mal do meu setor. Existem empresas pujantes, boa maioria dos postos são empresas que viáveis e tal. Mas por que diferencia o posto de uma padaria? Uma padaria vai mal e fecha. Um restaurante vai mal e fecha. Um mercado vai mal e fecha. Por que um posto de gasolina você vai, vira e o posto... Porque ele fica mudando de dono. Tem uma distribuidora ali que, às vezes, investiu algum dinheiro para fazer aquele negócio virar e o camarada entrou, inexperiente. Esse é um grande problema. Muita gente que vem para o ramo sem saber exatamente o que é. Lembrando, nós temos 3 produtos. 3 produtos. Né? E você falou agora há pouco, Rodolfo. Puxa vida, loja de conveniência. A gente tinha muitos mitos lá de trás que não se revelaram verdadeiros. No mundo inteiro, você vai nos Estados Unidos, posto de gasolina é perfumaria. O cara ganha dinheiro com loja de conveniência. Aqui no Brasil isso não aconteceu. Isso aqui não aconteceu. Lá nos Estados Unidos, tem lá um paquistanês, um imigrante tomando conta da loja de conveniência e outro tomando conta do posto de gasolina. Aqui, a loja de conveniência é representativa? É uma realidade? Mas não é o principal negócio do posto. Muitas lojas de conveniência hoje são deficitárias. E o camarada acaba tendo que ter, porque é uma tendência. Mas não é um negócio predominante. Parte de serviço, lavagem. Poucos postos lavam. Hoje, nós evoluímos. Muitos postos de gasolina têm lavagem automatizada e tal. Acabou aquele negócio de lavagem, de ligar carro e colocar mamona para não enferrujar. Não existe mais isso. Hoje as empresas evoluíram. E o combustível continua sendo a prioridade de qualquer empresário que trabalha nesse ramo. Band Negócios de hoje recebeu Emílio Martins, presidente do RECAP, o Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Emílio, muito obrigado por atender o nosso convite. Foi um prazer ouvi-lo aqui no Band Negócios. Eu que agradeço. Prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. Rodolfo Neves, um bom final de semana. No próximo fim de semana estaremos de volta aqui no Band Negócios. Até lá. Obrigado, Heitor. Obrigado, Emílio. Papo bom, passa rápido. A gente poderia ter ficado aqui 1 hora falando. Mas aí vamos marcar uma próxima. Vamos sim. Prazer estarei aqui. Já combinado, portanto, Band Negócios na próxima semana de volta na programação da Band. Continue com a gente, porque você sabe, a Band você está sempre muito bem informado.